Muito bom dia, meus irmãos. Paz seja com todos. Aleluia, glória a Deus. Bora para mais uma segunda-feira. Bora para mais um devocional. Bora se alimentar do que a palavra do Senhor tem a nos ensinar, nos dar combustível para que possamos ter um dia abençoado e uma semana abençoada. Amém? E para que a gente possa começar, abra comigo aí o seu livro no dia 67. Nós vamos ler o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 5, que diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha só que palavra maravilhosa. Na verdade, é um alerta muito importante para a nossa vida. O tema de hoje é Besouros da Mágoa. Uau! Vamos entender o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Na Califórnia, encontramos uma floresta de árvores gigantes chamadas sequoias. A altura de uma delas equivale a um prédio de 30 andares, maior do que a Estátua da Liberdade. Mede 26 metros de diâmetro, é tão grande que, se fosse cortada, produziria madeira suficiente para construir 35 casas de 5 cômodos. Uau! Zig Ziglar disse no livro Eu Chego Lá que, certo dia, encontraram uma destas árvores apodrecendo. Ele conta que há alguns anos um pequeno besouro começou a cavar sua casa e a pôr os ovos que iam produzir outros besouros. No início, parecia uma batalha desigual, mas aos poucos, besouros se multiplicaram a centenas, depois aos milhares e finalmente aos milhões. Primeiro eles atacaram a casca, depois ficaram trabalhando cada vez mais profundamente no tronco. Finalmente, estavam trabalhando bem no coração, na força daquele magnífico gigante da floresta. Um dia, depois de ter resistido aos elementos da natureza durante séculos, as chuvas vieram, os ventos sopraram, os relâmpagos riscaram o céu e a sequoia gigante caiu. Ela caiu por causa do efeito enfraquecedor daqueles minúsculos besouros. Assim agem as mágoas, elas nos adoecem, elas derrubam gigantes da fé. Não permita que nenhuma amargura encontre morada em seu coração. Perdoe. Lewis Smith declara que a primeira e única pessoa a ser curada pelo perdão é a pessoa que perdoa. Quando genuinamente perdoamos, libertamos um prisioneiro e então descobrimos que o prisioneiro que libertamos éramos nós mesmos. Seja com Jesus. Perdoe. Aleluia, glória a Deus. Que lição maravilhosa. Recapitulando, as sequoias são gigantescas. Diante delas, nós parecemos muito pequenos. Elas cresceram com o passar do tempo e alcançaram essa dimensão através, do dia a dia. Elas foram crescendo, se desenvolvendo, se tornaram desse tamanho. Mas a palavra do Senhor nos ensina que pequenos besouros, ao se multiplicarem dentro dela, tiveram o poder de derrubar aquela gigante árvore. E assim são as mágoas dentro do nosso coração. Muitas vezes, uma ofensa pequena, um, um ato de injustiça, é, sei lá, coisas tão pequenas do dia a dia, que muitas vezes nós não perdoamos, não colocamos para fora, não levamos diante do Senhor, vão se amontoando, vão se multiplicando e vão tomando proporções maiores dentro do nosso coração. E isso é muito perigoso, porque pode chegar um dia que essas mágoas estarão tão acumuladas dentro de nós que elas terão força para nos derrubar e nos tirar do caminho e da presença dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Porque se você conversa com pessoas que saíram da igreja, geralmente elas têm uma queixa não contra Deus, mas contra as pessoas. Foram guardando problemas pequenos, minúsculos, não foram tratando, não foram perdoando, não foram pedindo perdão. Porque muitas vezes essas mágoas são mágoas que nós pecamos contra alguém, nós falhamos contra alguém, e a gente, ao invés de pedir perdão, ao invés de nos humilhar, humilhar no sentido de se colocar diante da pessoa e dizer: olha, me perdoa, eu falhei, eu errei, eu reconheço
aquilo que eu fiz de errado. Nós ficamos guardando isso dentro de nós. E isso nos traz grandes consequências ruins. Muitas vezes não perdoamos a nós mesmos. Nós falhamos, nós pecamos, nós erramos diante de Deus, diante das pessoas. Deus nos perdoou, as pessoas nos perdoaram, mas nós temos um grande problema em não nos libertar, em não nos perdoar. Achamos que não somos merecedores de perdão porque aquilo que nós fizemos foi muito ruim. Isso também pode se tornar um besouro que vai se multiplicando dentro do seu coração. Mas nesta manhã, Jesus está nos ensinando através dessa palavra que nós precisamos perdoar, que nós precisamos liberar perdão, que nós precisamos pedir perdão a Deus e aquelas pessoas que nós ferimos, que nós precisamos nos perdoar, entender que a cruz de Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados e nos fazer novas criaturas todos os dias que nós nos colocamos diante dele e reconhecemos as nossas falhas. Então, nessa manhã, eu quero te convidar a pedir que o Espírito Santo traga à sua memória todas as coisas que estão criando besourinhos dentro do seu coração. Tudo aquilo que está se acumulando através do tempo e que, se nós não cuidarmos, não tratarmos, provavelmente no futuro próximo, poderão se tornar grandes coisas que vão atrapalhar a nossa caminhada com Deus e o nosso serviço no corpo de Cristo. Mas isso não vai acontecer, porque a palavra do Senhor está falando com você nessa manhã. Está te convidando a se colocar diante dele, abrir os seus corações, pedir perdão, perdoar aqueles que te feriram, se perdoar, porque Cristo já te perdoou, então você também precisa se perdoar. Deixar tudo isso no passado e a partir de hoje viver uma nova história com Jesus. E para que isso aconteça, não é só um esforço nosso. O Espírito Santo nos ajuda, limpando o nosso coração, trazendo à nossa memória tudo aquilo que precisamos colocar para fora. E a partir disso, somos libertos, sarados, curados e uma nova vida, uma nova etapa, uma nova temporada se inicia na nossa vida. Mas que isso não seja algo que você fará somente hoje, que seja parte da sua rotina, que todos os dias você faça um check-up no seu coração, procurando ali besourinhos escondidos, enraizados no seu ser, que estão querendo crescer, que estão querendo se multiplicar. E aí você tira eles de lá, limpa o seu coração e segue a sua jornada. Amém? E para que isso aconteça, eu quero te convidar a fechar os teus olhos em oração, em rendição a Deus, para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te pedir, Senhor. Na verdade, nós queremos primeiro te agradecer, Senhor. Te agradecer por esta palavra maravilhosa, por esses conselhos maravilhosos que o Senhor está nos dando nesta manhã, porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra nos lava, nos cura e nos transforma, Pai. A tua palavra nos alerta, nos exorta e nos dá sabedoria, Senhor. E nesta manhã, o Senhor está nos lembrando e nos convidando a colocar para fora tudo aquilo que tem criado, Senhor Deus, raízes dentro do nosso coração. Pequenas coisas do dia a dia, pequenos erros, pequenas falhas que muitas vezes cometeram contra nós, ou que nós cometemos contra alguém, ou cometemos contra nós mesmos, Senhor, e que é muito difícil nos perdoar, Pai. Mas nesta manhã, Espírito Santo de Deus, te convidamos, faça morada em nosso ser. Traga à nossa memória tudo aquilo que precisamos deixar para trás, deixar diante do teu altar. Todos aqueles fardos desnecessários que estamos carregando através do tempo, todas as pequenas coisas que, ao se acumularem, se tornam grandes fardos, Pai. Entregamos diante de ti nesta manhã. Traga à nossa memória, Pai, tudo aquilo que precisamos deixar, tudo aquilo que precisamos perdoar, para que sejamos limpos, para que o nosso coração fique leve, para que a nossa jornada continue firme e constante, Pai. Abençoa a vida dos teus amados, Senhor Deus, que esta semana seja uma semana extraordinária, que eles possam realizar tudo aquilo que planejaram e que eles possam ter uma surpresa diante de Ti, Pai, de todas as coisas maravilhosas que o Senhor está preparando para eles, Pai. Mas que essa coisa se inicie dentro do nosso coração, que a nossa alma possa estar leve,
possa estar limpa, sem nenhum tipo de besouro, criando raízes em nossos corações, para que possamos continuar crescendo, nos fortalecendo e que nada e nem ninguém venha nos parar. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Que esta palavra continue falando ao seu coração durante o dia, durante esta semana. Que Deus te abençoe, te guarde por onde você for. E como eu sempre digo, tamo junto e é nóis.